Bom dia, pessoal, estamos chegando aqui para mais uma correção das nossas atividades. Vamos juntos aqui, um tempo bem bacana de aprendizagem, vamos juntos. Bom, vamos à correção das atividades ao nosso momento de fluência. Vamos juntos? Aí o nosso cronograma, ajustando ali. Vamos ao momento de fluência de leitura com o texto O Leão Apaixonado, tá? Nosso texto O Leão Apaixonado. E o nosso texto O Senhor Homem, né? Um texto retirado da internet, é uma fábula de Esopo, e o outro, né, vai ser o texto da Lúcia Pimentel Góes. E após a leitura nós faremos a ficha técnica, lembrando a todos que se os textos forem narrativos, nós fazemos a nossa estrutura do pente, né? A nossa conhecida estrutura do pente, né? E vamos juntos. Vamos lá. Vamos para o nosso momento de fluência. Encontre um cantinho sossegado, peguem seus cadernos de leitura e vamos juntos, tá? Aqui com o texto O Leão Apaixonado. Vamos acompanhando aqui a leitura. Certa vez, um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso daquele e disse ao leão que era uma honra, mas muito obrigado não queria. O leão se irritou, sentindo o perigo. O homem foi esperto e fingiu que concordava. É uma honra, meu senhor, mas que dentões o senhor tem, que garras compridas, qualquer moça ia ficar com medo. Se o senhor quer casar com a minha filha, vai ter que arrancar os dentes e cortar as garras. O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha mandado. Depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão para fora de casa. Muito legal. Então vamos à análise do texto. O texto é uma fábula, nós vemos aqui, ó, né, do tipo narrativo. E aí o assunto principal, ele está bem destacado, ó, em várias partes do texto. O leão se apaixonou, o leão se irritou, sentindo o perigo, o homem foi esperto e fingiu que concordava. Qualquer moça ia ficar com medo. Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os dentes e cortar as garras. O leão apaixonado, que novamente, tá? Então está bem definido, o assunto principal é a paixão do leão pela filha do lenhador. Notem que, coincidentemente, neste texto, o título faz referência ao tema, pois a expressão leão apaixonado está presente em todos os parágrafos do início ao fim do texto, de forma literal ou sinônima, aproximada. O trecho que faltou no texto, que dificultou a determinação do gênero, né, é justamente a moral da história. Todos os problemas, quando examinados de perto, acabam por revelar sua solução. A fábula de Esopo, tá? Foi o trechinho que faltou para que o aluno tenha mais facilidade de detectar o gênero, tá bom? Vamos aqui a nossa análise textual. Portanto, nosso texto, né, o leão apaixonado,
ele é uma fábula. O tema, o assunto, a paixão do leão pela moça, que acabou sendo a sua ruína. A finalidade, narrar uma história fictícia com uma lição de moral ou ensinamento. E aí nós vemos o nosso famoso pente, né? O pente. Personagens é o leão apaixonado, a filha do lenhador e o lenhador. O espaço é psicológico, pois pela presença do leão entende-se ser numa floresta e numa aldeia próxima, mas não está claro. O narrador é um observador em terceira pessoa que apenas conta a história. O tempo é psicológico, pois faz referência à passagem de dias, fica implícito. O enredo, a narrativa imaginária da história de um leão que se apaixonou pela filha de um lenhador, mas foi engabelado pelo pai da moça, que o fez se livrar de suas garras e dos dentes, e desarmado foi facilmente expulso da casa do lenhador espertalhão. Está aí. O segundo texto é o Senhor Homem, de Lúcia Pimentel Góes. Tá? Então nós vamos ver aí, ele é um poema. O assunto principal, ou tema, está definido em todas as estrofes. Todas as estrofes. Onde ele se reporta ao Senhor Homem. Está aqui, Então, o assunto principal são os cuidados, que o ser humano precisa ter com a Terra, com o planeta. Ele está se dirigindo diretamente aos seres humanos, usando aí o termo Senhor Homem como um termo geral para toda a raça humana, toda a espécie humana, tá? Então vamos aí, Vale observar que os poemas e poesias são classificados como narrativos, mas em alguns casos a poesia ou poema poderá servir a outras tipologias, como ordena a intertextualidade, ou seja, o autor poderá se valer do gênero para o fim que desejar. Neste texto em particular, o tipo é argumentativo, tá? Então ele vai argumentar com as pessoas, com os leitores, sobre os cuidados que nós precisamos ter para preservar o nosso planeta. E vamos aqui à análise textual Senhor Homem. O texto Senhor Homem. O tipo é, como eu já falei, é argumentativo. O gênero é um poema. O tema, o assunto, é um apelo a consciências dos homens, a consciência dos homens para bem cuidarem do nosso planeta, e uma crítica ao comportamento dos seres humanos em relação à preservação da vida na Terra. Então, a finalidade é sensibilizar o leitor através dos recursos da argumentação e da conscientização própria dos textos argumentativos. Tá? Então, como nós vimos, o texto ele não é uma narrativa, ele não está fazendo uma narrativa, portanto, não se faz necessário, a estratégia pente não se faz necessária neste caso, pois não constitui uma narrativa, tratando-se, portanto, aqui de um texto argumentativo que usa o poema como suporte para atingir o leitor pelas rimas e pela acessibilidade da linguagem mais informal. Ok? Vamos juntos. Correção das questões. Aqui nós temos o nosso primeiro texto, que não se trata de uma história, de uma tirinha, mas é uma história em quadrinho, porque ela, a partir de 3 quadrinhos a mais, nós temos uma HQ, que é a história em quadrinho. Então, no texto em quadrinhos, o que são numerados não são linhas,
né, são os quadros. São numerados quadro a quadro para facilitar a compreensão e a sequência. Nessa sequência aqui, da turma do penadinho, né, nós temos aqui uma moça, né, que andando na rua, de repente ela avista um lobisomem, o lobisomem começa a persegui-la e ela se depara com uma rua sem saída. Né, tá aí o gênero, ó, história em quadrinhos. E aí ela começa a chorar, né, e acontece uma coisa, o dia já está clareando, amanhecendo. Então, quando o dia amanhece, né, o penadinho se transforma novamente num homem e a moça que estava sendo perseguida passa a ser a perseguidora. Ela começa a correr atrás do rapaz por achá-lo bonito. Após ele se transformar novamente num homem, começa a correr atrás dele. E nós vemos aqui a incidência de uma onomatopeia, ó. Puf! Que é quando o autor usa um recurso literal, né, para expressar o som de animais, o som de objetos, ou o som feito por pessoas em determinadas situações, né? Então, é quando nós temos aqui os fonemas, né, que expressam o som, né? Então, vamos lá. Na história, a mulher passa a perseguir o lobisomem. Isto aconteceu por quê? Aí nós vemos aí claramente, né, ó, já foi comentado, o lobisomem se transformou num homem. Está aí a resposta, né? Interpretar textos com auxílio de material gráfico. Então aqui a segunda questão é uma onomatopeia, né? A resposta, ó. No 7º quadrinho da HQ percebe-se o uso de um recurso linguístico que reproduz o som da cena de forma literal, como lemos. Puf! O nome deste recurso é onomatopeia. Está aqui, ó. Tipos de linguagem e variações linguísticas. Legal? Vamos ao nosso Fique Sabendo, né? Tá aqui a setinha apontando para o puff, ó. Então, a onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinho. Muito legal. Vamos ao segundo texto, né, que é a história da Mafalda, um quadrinho da Mafalda. E nesse caso não é uma HQ, é uma tirinha mesmo, tá? Aqui é o gênero tirinha, né? Porque nós só temos a incidência de 4 quadros, tá? Deus ajuda quem cedo madruga, ela está lendo isso no livro, ó. Aí ela pega muito, né, peralta, muito, né, bagunceirinha, como é a Mafalda, né? Ela pega o reloginho, né, do despertador dos pais, entra no quarto dos pais, altera o horário para a madrugada, ó. Coloca aqui o horário de madrugada, ó, bem cedinho. Amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer, porque ela está ligando aqui a frase que ela leu no livro, ó. Deus ajuda a quem cedo madruga. E ela diz, amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer. Né? Como quem diz assim, vou dar um pouquinho de trabalho aqui para Deus e para os meus pais, colocando esse relógio para acordar esse povo bem cedinho, né? Então vamos ver aqui, ó. O humor dessa história em quadrinho está na cena em que os pais da personagem dormem, na hora marcada, no relógio de parede, na sequência de atitudes da personagem Mafalda, na entrada da personagem Mafalda no quarto dos pais. Então nós vamos ver aí, conferindo a resposta, exatamente, na hora marcada no relógio da parede. Então, aí nós vemos aí a hora que ela colocou, ó. Ela colocou muito cedinho, né?
o relógio para despertar, no despertador. Então aqui a opção não seria o relógio de parede, mas o relógio na parede, porque aparece a imagem do relógio ela alterando, né? Então vamos lá. No primeiro quadrinho, Mafalda está lendo um livro de provérbios populares que diz: Deus ajuda a quem cedo madruga. A frase está entre aspas, pois expressa um pensamento de Mafalda, expressa a citação de uma frase contida no livro, expressa a fala de Mafalda, expressa uma explicação dada por Mafalda. Então vamos ver. Ela expressa uma citação de uma frase contida no livro. Então vamos lá, ó. Letra B, certo? Tá aí a personagem, a Mafalda, né? Prestem atenção no nosso Fique Sabendo que, ó, geralmente nos textos em quadrinhos ou tirinhas da personagem Mafalda, o recurso utilizado é a ironia e um humor ácido, quer dizer, um humor muito carregado de ironia, muito marcado pelo deboche e pelo sarcasmo nas falas da personagem criada pelo cartunista espanhol Quino. Então prestem atenção, geralmente quando aparece a Mafalda, nós não temos muita marca de humor, nós temos mais da marca de ironia, ela é mais irônica, ela é mais debochada, né? Tanto que no texto que a gente acabou de ler, a Mafalda, ela está sendo irônica, ó. Ela está dizendo que vai botar os pais dela para acordarem mais cedo, porque ela acha que os pais dela estavam dormindo muito. Então ela é sempre bastante irônica, a Mafalda. Então temos que ter bastante cuidado nos textos da Mafalda, tá bom? Valeu, galerinha. E essa foi a nossa correção. Um abraço, um beijo e um cheiro do tio. Até a próxima. Valeu demais.